Qual é o caminho da aprovação? Vocês vão olhando, vão recebendo diversos estímulos, né, de propaganda, oferecendo uma apresentação gratuita para você ter uma ideia do procedimento ou daquilo que vai ser oferecido para vocês, né? Um deles vamos passar várias vezes nesse edital e você vai conseguir ir bem na sua prova, ou o método que eu vou te apresentar vai fazer com que você seja aprovado, conquiste o seu sonho. Lembrando que a ideia desse vídeo aqui não é criticar quem oferece isso para vocês, até porque dependendo da base, dependendo do seu perfil, dependendo de como foi a sua evolução em relação ao primário até o ensino médio ou até mesmo a faculdade, os seus hábitos de leitura, os seus hábitos de interpretação de texto. Então a ideia vai ser trazer uma análise, uma avaliação com o olhar da neuroeducação, tá? Como psicopedagoga. Informar é importante porque liberta, tá bom? Liberta não para evitar, liberta para saber como usar. É essa que é a ideia aqui e a estrutura que eu tenho apresentado desde o ano passado para vocês, tá bom? Então vamos lá. A primeira base que você precisa entender, provavelmente você já comprou todo esse material. Primeira coisa é verificar se ele está adequado ao seu perfil. Já venho de modo incansável falando sobre isso, então não quero repetir sobre isso, porque muitos de vocês vão ficar de saco cheio, que é o quê? Estilo de aprendizagem e o cálculo estratégico. Se você não sabe o que eu estou falando, tem um link aqui na descrição. Esses cursos estão lá para assinantes, que é um valor bem baixo, tá? Então vou falar bem rápido para não ficar me estendendo aqui, porque o povo depois fica irritado. Mas vamos para frente, tá? Então o que acontece? Tem as questões nutricionais e é importante você saber essa informação, porque o que é que acontece? Baixa autoestima e insegurança, ansiedade exacerbada. Por quê? Muitas das vezes vocês investem alto num processo com metodologia, com o pacote completo junto com o material. E no decorrer do uso, você vai notando a dificuldade de acompanhar, de repente, um grupo em que você é inserido, porque você passa a analisar aquilo que você está evoluindo com a régua dos outros. Você pega a sua régua e fica fazendo observações, avaliações em você com base naquilo que se vê, tá? Se você estudar livros relacionados à sociologia, ao comportamento em massa, você iria entender melhor ainda sobre a minha fala, tá bom? Tá, vamos voltar aqui. E isso acaba piorando os seus estados emocionais. E o que eu devo fazer, Kátia? Bom, informação, né? Que é o que eu estou fazendo aqui, que é o mais importante para vocês. Pronto. A base da base. 6 meses, último exame de sangue, analisar a B12, a vitamina C, claro, aquele hemograma completo que de praxe já é pedido, né? Que vem a tireoide, ferro, ferritina, essas coisas sempre quando você vai ao médico ele vai pedir, né? Questões hormonais. Ok, mas isso é o suficiente para eu fazer uma avaliação interna? Não, porque a gente precisa da vitamina B12, nós precisamos da vitamina C, nós precisamos da D3, importantíssimo, e às vezes vocês olham, ou até mesmo um profissional, os resultados desse exame na base limítrofe. Quando você usa ali, olha, a referência é 30, você está com 35, então você está bom. Então sempre que você for olhar, quando se usa para base de tratamento, não é aqui limítrofe, tem que estar pelo menos na metade. Então você vai olhar a referência, menos até o último, no meio, tá? E essas informações eu te dou para que você anote e possa levar até o profissional que te atende, ou no mínimo saber se a forma que está sendo avaliada está adequado ao profissional que você atende. Então são coisas que você tem que estar conversando com o seu médico, combinado? Essa que é a ideia das informações.
Pronto. Tratamentos em relação às questões mentais, tá bom? Tratamento, medicamento. Alguns fármacos, sim, afetam a concentração e a memória. Tá aí no YouTube diversos profissionais bem antenados que falam sobre os benzodiazepínicos, o que já se sabe, alguns medicamentos que são a base há muito tempo de tratamento usado por alguns profissionais, e hoje sabemos que há outros de primeira linha que foram sendo substituídos para evitar esses lapsos, que acaba tratando uma situação que está crônica e grave, mas depois de um tempo começa a afetar sim a sua atenção, a sua concentração, logo a retenção do conteúdo. E lembrando que, calma, que nós estamos avaliando a base interna. Combinado? Combinado. Coisas que você também tem que conversar com o profissional. E como eu vou saber quais são esses que podem afetar? Novamente, vem aqui no YouTube, arruma um caderninho, tem muitos profissionais atualizados desta área, neurologistas, psiquiatras, tem até um casal, que agora eu não lembro o nome, que ela, se eu não me engano, é psiquiatra e ele é neurologista. Pesquisa, eles falam muito sobre esses medicamentos, tá bom? Então, o importante é que eu informo, o restante vocês vão atrás e conversam com o profissional que te atende, já que o intuito aqui não está prescrevendo nada e nem fazendo com que vocês façam coisas aí que não devem. Outra coisa. Estou em tratamento para a ansiedade. Minha ansiedade está crônica, eu estou tendo crises. Se você tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, também precisa ter cuidado. Por quê? Um profissional que está bem atualizado sabe a importância de tirar você dessa situação de crises, para aí sim tratando você com psicoativos e psicoestimulantes, perdão, com psicoestimulantes, tá certo? Mas há também outros que podem ser usados sem ser os psicoestimulantes, tá bom? Então você também pode pesquisar sobre isso, principalmente hiperativo com situações compulsivas, tá? E o BUP, que você também pode estar investigando nos canais de profissionais que vão trazer essas informações para que você pegue e leve até o profissional. Combinado? Combinado, cara. Estou passando por uma nutricionista. Muitos nutricionistas nos dias atuais já podem suplementar, já podem estar indicando não só em relação à alimentação, mas hoje sabemos que só a alimentação por si só, dependendo do solo, dependendo dos agrotóxicos, dependendo de como ele foi desenvolvido e aquilo que você coloca para dentro, a suplementação é necessária sim. Eu sei que muitos de vocês não têm essas informações, combinado? Então, anota aí, pronto. Avaliado as questões internas é que eu sei que é muito mais complexo. Vocês não estão gostando de neurociência? Neurociência é o quê? Você vai entender o que é células da glia, você vai entender melhor sobre os neurotransmissores, toda a questão mais fisiológica de como funciona o cérebro. E obviamente que quando você chega nessas questões, e a gente também fala sobre fadiga mental, tem questões que eu não vejo quase ninguém comentando, que é o quê? Mitocôndrias. E o que é mitocôndrias? É aquela célula que te dá energia. Nem tudo é desmotivação, nem tudo é desânimo, porque às vezes vocês pegam e vêm colocando todas as suas fichas em materiais de estudos e de repente você até está conseguindo seguir direitinho esse material de estudos. De repente você até está. Mas por que é que mesmo investindo alto, mesmo eu fazendo direitinho, eu continuo ainda estando com a sensação de que não está rolando? É engraçado porque muitas vezes vocês falam assim pra mim, vamos dar um exemplo melhor. Vocês vão num determinado profissional, ele vai ali analisar glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, e aí ele vê as referências de ferritina e ferro, percebe que estão baixas, logo diz, olha, você está um pouco anêmico, você está um pouco anêmica, vamos ter que suplementar ferro. Isso aqui já é de praxe há muito tempo, concorda? Concorda. Isso aí eu acho que é uma informação que todos vocês têm. Pronto. Só que
quê? Por que é que a gente se preocupa em relação às nossas questões sanguíneas, mas ou o rim, o pâncreas, o fígado, o sopro no coração, e a gente ignora um dos órgãos mais importantes do nosso corpo, o cérebro, que também é um órgão. Por que é que quando é pedido todos esses exames, não é levado em consideração a B12, não é levado em consideração outros fatores, já que aqui também é um órgão, como tal, ele também inflama, ele também adoece. Muitas vezes vocês falam assim pra mim, mas por que a B12? Mas a minha B12 tá ali em 300, dependendo de profissionais como ortomolecular, como da medicina integrativa, eles não vão achar que 300 da vitamina B12 está adequada. Ainda mais se você fez cirurgia bariátrica, que tem que estar uma dosagem muito mais alta. Então a ideia de trazer essas informações é porque eu tenho consciência que a maior parte de vocês não tem acesso a essas informações. Então vocês entendem a extensão e a complexidade daquilo que a gente está debatendo? Pois é. Né? Agora voltamos novamente ao seu material. Agora sim, cálculo estratégico, estilo de aprendizagem, e o cálculo estratégico vai ser o denominador, o fator principal desta equação para ver se o que comprou se encaixa de fato na tua rotina. Porque muitas das vezes vocês fazem esse cálculo estratégico e percebem que vai estar estudando além do edital. Isso quando vem matérias novas. E aí vocês trazem para vocês essa insuficiência, essa baixa autoestima, porque vocês não têm informação suficiente para analisar aquilo que foi comprado. Por isso que eu falo para vocês, quando vocês vêm aqui e me contratam para avaliar o perfil de vocês ou fazem parte das minhas mentorias, eu sempre deixo claro, aqui é a construção. Você comprou os insumos, que é esse material que você investiu, e aqui vamos fragmentá-lo e construí-lo de modo que eu sei que realmente, depois de analisar tudo isso aqui, você vai ser capaz de se organizar. E muitas das vezes eu deixo muito claro, olha, esse material aqui e todas as dificuldades que você está, orgânica, mental, vai ser uma coisa a longo prazo. E eu sei que gera desconforto, porque nós queremos contar com a sorte. A gente confia nessas pessoas que a gente admira. E eu sei que é difícil o que eu estou falando, porque vocês não têm acesso da forma que deveria ter. Entende? Então, quando fala fatores de aprendizagem, quando eu falo, para vocês, deixa eu arrumar meu cabelo aqui, antes que vocês perguntem pra mim, tá bom? Cadê a tua franja, Kátia? Algumas vezes quando vocês me vêm de franja, é como que a gente chama? Uma franjinha que você compra e coloca ali, tá bom? Então não espantem, de vez em quando meu cabelo tá um pouquinho mais longo, é um apliquezinho que eu deixo mais longo também, tá bom? Eu sei que a mulherada vai perguntar, então é isso, tá bom? Então vamos voltar aqui. Então, todos esses fatores precisam ser levados em consideração para depois. Aquilo que você compra, você saber como usar de fato. E mesmo assim, quando percebe que o material é grande, fica muito difícil de organizá-lo e trazer para vocês. É aquilo que eu falo, né? E reforço. Eu faço a avaliação e digo a realidade. Uma vez eu peguei um menino que eu estava conversando com ele na sessão e eu fiquei horrorizada. Eu conversava e explicava a realidade para ele, fazia assim, ó. Não sei nem como dizer sobre isso para vocês, entende? Porque eu sei que gera alguns desconfortos, eu sei a dificuldade que de ter contato com tanta informação ao mesmo tempo, porque são informações que são muito novas, principalmente no mundo de concursos públicos, já que não está relacionado à formação desses profissionais, e eles nem podem realmente, porque de fato não é a formação deles, entende? Está relacionado à experiência, a experiência em si é próprio daquilo que deu certo para eles, e muitas das vezes aquilo que é vendido nem foi o que eles aplicaram, mas é que daí as coisas vão chegando, coisas mais novas, e a gente vai adequando. Por um exemplo, estudar o dia seguinte, estudar uma semana, estudar 15 dias depois. Gente, esse é um processo que para nós e lá fora já foi refutado. Até porque veio de um contexto de Ebbinghaus e aquela curva do esquecimento também de 20 dias, coisas que eu também já falei.
Não é bem assim quando você volta para a neurociência, quando você volta para as questões neuropsicopedagógicas, ou psicopedagógico, que é bem mais dentro da minha área, quando você traz para si essa análise, a gente sabe que tudo depende do codificar, do decodificar, do evocar, do reconsolidar. E como é que eu vou construir essas camadas? Que é aqui o desafio quando vocês fazem parte da minha mentoria. E eu brinco, né? Que eu acabo sendo mentora dos mentores que vocês compraram, ou das mentorias que vocês compraram, e tá tudo bem, porque é um olhar diferente daquilo que eles apresentam para vocês. Tá? Então eu espero pelo menos ter informado algumas coisas para ir ali psicoeducando vocês, para que pelo menos de 2024 em diante vocês tenham acesso à informações atualizadas, tá bom? Até porque eu sempre falo, aquilo que eu falo hoje não significa que continua sendo a mesma coisa. Mentorias para todas as áreas. Todas as áreas. Às vezes vocês perguntam, TJ de São Paulo está aberto? Tá mentoria. Gente, não precisa estar aberto nada. O meu trabalho é desenvolver diversas áreas em vocês. Combinado? É isso. Comenta aqui que eu gosto muito de ver o comentário de vocês também, certo? Beijão, abraço, Ford Ursa. Fique bem.